Bom dia, caríssimos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para fazermos uma reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, pelo Grupo Espírita Irmão Gabriel. Vamos manter os nossos corações elevados para iniciarmos a nossa oração. Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que me permite estar aqui junto a vocês para um novo aprendizado. Que tenhamos um sábado iluminado, saudável, abençoado e feliz. Que Jesus o Cristo nos mantenha unidos pelo seu amor divino. Que a espiritualidade desta casa se manifeste na luz e que a todos nós sejamos merecedores da paz do Cristo em nossos corações. Que o irmão Gabriel nos oriente, nos conduza e nos permita sermos sempre uma família de luz em direção à seara divina. Que Deus esteja conosco, pedindo a sua permissão para iniciarmos esse Evangelho de luz. Que assim seja, em nome de Jesus. Estamos trabalhando hoje o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Focaremos com mais atenção no item 24. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados, se entende por isso o envoltório que constitui o corpo do espírito, já que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados do que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte, menos sujeito às vicissitudes. Num grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. De grau em grau, ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito. Segundo o mundo que o espírito é chamado a viver, este toma o envoltório apropriado à natureza deste mundo. Bem, vejamos, na verdade, os limites da encarnação não está propriamente vinculado ao ser de luz que habita este corpo, ao qual encarnamos quando aqui chegamos. Os limites materiais é dado por nós, é invenção humana. Os limites da encarnação pelo lado divino, pelo lado do Criador, seriam limitações que são programadas por nós quando aqui retornamos. Digamos o seguinte, vamos ver assim como um exemplo. Algumas pessoas costumam dizer, nossa, nós vemos assim pessoas tão bonitas, tão perfeitas, e outras pessoas falta um braço, às vezes falta uma perna, tem uma certa dificuldade no raciocínio, não fala corretamente. Quer dizer, alguns defeitos que colocamos em outros, não sabemos explicar. Por que que eu nasci numa família abastada? E por que que outro nasceu numa família que passa tanta necessidade? Por que que uma mãe espera em sua nave divina, uterina, 9 meses e tem um filho que às vezes tem uma deficiência maior do que outros que nascem com tudo funcionando, com tudo perfeito? Esses são os limites que são colocados para nós nesta encarnação.
Esses são os limites que temos que conviver porque nos programamos para que essas limitações nos fossem concedidas para que possamos, através dela, nos purificarmos. No capítulo, aqui no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, Kardec pergunta, pelo título de Objetivo da Encarnação, a alma, materialismo. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Kardec pergunta aos espíritos. Resumindo, essa pergunta poderia ser dita assim: seria possível evoluir sem um corpo físico? Por que um espírito toma um corpo físico? Seria possível? Se ele pudesse evoluir sem o corpo físico, ele não teria necessidade de se encarnar, não precisava vir à Terra. Ele não pode evoluir só no mundo espiritual? Não, ele tem que encarnar. Deus lhes impõe a encarnação com um objetivo de chegar à perfeição. É a resposta dos espíritos para a pergunta de Allan Kardec. Deus determina que ele encarne, porque é através da encarnação que haverá a depuração espiritual. Aí, para ele chegar à perfeição. Que a perfeição, na verdade, é um determinismo divino. A perfeição relativa dos seres. Claro que a gente não está falando a perfeição de Deus, porque nós temos que partir do princípio que Deus é a inteligência suprema no universo. É o criador de todas as coisas. Então, a perfeição dele, ele é absoluto. Digamos que a nossa perfeição seria menor, bem menor do que a dele. Não seria essa comparação a esse tamanho, né? Para alguns espíritos, para algumas pessoas, a encarnação é expiação. E para outros, a encarnação é uma missão, né? E como é que você pode? Aí você pergunta, aí vem a pergunta 166 do Livro dos Espíritos, que fala exatamente o seguinte: como a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corporal pode acabar de se depurar? Essa é a pergunta, a qual os espíritos respondem, submetendo-se à prova de uma nova existência. Voltamos à determinação divina. Deus lhes impõe a encarnação. Tem que encarnar. Por quê? Porque é através desta encarnação que haverá a depuração, suportar todas as vicissitudes da vida corporal. É a expiação. Cada um de nós tem um papel nessa obra. Aí pode se perguntar, que obra? A obra da regeneração. É a nossa transformação moral. Tem que se encarnar para participar dessa obra. Aqui, nesse planeta, Terra. Expia quem deve. Aí depois é submetida a uma prova. A prova é quem está se aperfeiçoando. A prova é um aprimoramento do que você expiou. Estamos no mundo de provas e expiações, então mantém-se. Quem deve, expia. Depois de expiar, você participa de uma prova. Já que encarnar, se a gente for ver bem, a encarnação já é uma prova, né? Por quê? Porque é um teste de aprimoramento. Por exemplo, a prova da paciência. Como é que você vai mostrar que você
desenvolveu a virtude da paciência. Aí Deus te coloca no meio de impacientes. Conviver com pessoas que não têm paciência. Daí você tem que agradecer a Deus. Tem que agradecer, porque aí você já começou a prova. Você vai ter que mostrar no meio de impacientes que você desenvolveu essa virtude. Porque se você está no meio de gente que é todo mundo boa, que é tudo muito bom, que é todo mundo perfeito, alguma coisa está errada. E é você. Porque você, para passar por uma prova, você tem que mostrar que aprendeu, mas com atitudes. Você não pode desenvolver a virtude da humildade sem conviver com arrogantes. Aí é a sua prova. Deus sempre manda os melhores professores para os piores alunos. Isso é lei divina. E a lei divina está gravada na consciência de cada um. Nós viemos com esta cola gravada em nós. E quais são as leis divinas? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, em todo o seu ser. E a teu próximo como a ti mesmo. Não foi isso que o doutor da lei respondeu a Jesus? Quando Jesus foi questionado como é que ele, o doutor da lei, alcançaria a vida eterna? E ele lhe respondeu, e Jesus disse: faz isso, e você merecerá a eternidade. E essas leis vêm gravadas em nosso ser. Por quê? Porque nós viemos para cá para uma jornada, uma caminhada. Podemos usar como exemplo uma metáfora que tem no livro da Boa Nova, assim, a caminhada pelo deserto. É em grupo. Ninguém anda no deserto sozinho. Você só anda no deserto em grupo. Então você não podia nascer aqui sozinho, você tem que nascer em grupos. No mínimo, para você nascer, você precisa de 2 pessoas. Seu pai e sua mãe. Mesmo que você nunca mais veja eles têm que se encontrar pelo menos uma vez para você nascer. Senão você não nasce. Não adianta. Tem que ter essas 2 pessoas. Você já não está só. Agora, você caminha em grupo e você tem que ser tudo regrado, tem que ser tudo bem planejado, tudo bem acomodado. Porque se você beber a água todinha nessa caminhada do deserto, você prejudica o grupo todo. Tem que ser tudo dividido, tem que ser tudo acomodado. Até para você se encarnar, vai precisar estar com pessoas, como eu falei, né? E a caminhada é uma peregrinação pela vida toda. E os limites dessa encarnação é traçado por você, pela tua convivência com as pessoas, pela tua determinação, atitudes, porque nós temos muitas vezes, quando somos assim, digamos que contrariados, nós temos assim aquele desejozinho de vingança, mas não pode. Você tem que compartilhar com as pessoas, você tem que se moldar às pessoas, você tem que saber conviver com as pessoas. Você nasce numa família que todo mundo é equilibrado. Aí você pensa, peraí, tem alguma coisa errada. O errado é você. Se você está aqui para começar a prova, você tem que nascer numa família desajustada? Não, não precisa. Existem espíritos mais evoluídos que não vêm com algumas determinações, que não vêm com algumas limitações. Porque o ser que habita o envoltório carnal, que é o corpo, nenhum está igual ao outro. Um pode estar mais evoluído, outro menos evoluído. Aí você pode ver os percalços de cada um. Por que para uns a vida é mais difícil? Com certeza é a limitação dele. Ele se programou para vir com essas limitações para que ele pudesse enfrentar a prova. Talvez porque ele já espiou aquilo. Então ele vem agora para mostrar que aprendeu.
Não vamos nem tão longe assim. Nas escolas funciona assim, você estuda o ano inteiro, no final do ano você participa de provas para mostrar o que você aprendeu em cada matéria. Se você corresponder a todo o conteúdo da matéria que lhe é perguntado, você passa para o novo ano, para um degrau maior, para uma evolução maior. Aí você já não se compara com aquele que não respondeu tudo e ficou para repetir o ano. Assim é a evolução espiritual. Assim são os limites da encarnação. E nós podemos conviver com isso? Podemos. Nós viemos preparados para isso? Viemos. Porque quando dizemos assim, nascemos simples e ignorantes, isso já foi falado muito atrás, certo? Isso é uma consciência que todo mundo tem, principalmente dentro da espiritualidade. Só que você vem com condições de desenvolver o que há de melhor em você. Porque você traz a semente dentro de você. Cabe a você a semeadura, cabe a você a germinação, cabe a você a colheita. Mas para isso, você tem que lançar a semente, que cuidar do solo, do crescimento da semente, do florescimento dessa semente, para você fazer a sua colheita espiritual, para você fazer o seu desenvolvimento maior. Não é difícil, fazendo com regras, fazendo com amor, que a semente maior que temos dentro de nós é o amor do Cristo, é o modelo que ele foi para nós, que é o nosso guia, que é a nossa referência. Cristo foi o espírito mais perfeito que habitou esse planeta. Você já pensou quando ele disse assim: quando alguém lhe bater numa face, oferece a outra? Você já pensou se você diz assim muitas vezes para o seu filho: se alguém bater em você, esmurra? Não é o Cristo. Não é a semente boa da colheita. Isso é um exemplo, claro, que aleatório, mas que existem pessoas que fazem isso, existe. Não, meu filho não vai apanhar no colégio. Meu filho não foi feito para apanhar no colégio. Não, mas o seu filho foi feito para, no caso de quando houver um atrito, sair de junto, evitar esse atrito. Você já não precisa esmurrar o outro e não precisa também oferecer a outra face. Se ausenta. É a convivência do deserto. É a peregrinação da vida. Nós temos que caminhar juntos. Nós nascemos aqui misturados, uns melhores, outros piores. Uns com muito, outros com poucos. Que é para haver essa mistura, essa troca do que é bom, sempre prevalece. O bem sempre fica. O mal é passageiro. Pode ser avassalador, pode ser destruidor, mas passa. O bem não. O bem fica, cria raiz, floresce. Quantas vezes, quantas horas, quantos dias nós vemos isso? Agora, o momento em que estamos passando. Qual é o momento agora de dor? E quanto mais dor sentimos, mais união temos uns para com outros. Parece que sentimos a dor do outro. Nós estamos vendo diariamente como estamos nos ajudando. Como as pessoas estão procurando alternativas para o bem-estar do próximo, para melhorar a caminhada nessa jornada, nessa peregrinação desse deserto imenso e que está cheio de seres bonitos, negros, brancos, aleijados, corredores, perfeitos, imperfeitos, assassinos. Ele misturou tudo, porque agora está começando a escolha do joio do trigo. Quem participar da prova e corresponder, passa, regenera, transforma-se moralmente. E aqueles que sentirem dificuldades, voltam.
Mas ele teve que misturar, porque é misturando que se aparece. Quando você tem mais e pode contribuir para com o próximo que tem menos, há uma troca. E quando há o amor, a troca é muito melhor. Porque quem ama, respeita, contribui. A caridade é o amor em movimento. E hoje nós estamos vendo muitos seres caridosos. A caridade pela fraternidade, pela caridade, por ajudar o irmão, por ajudar o próximo. Não estamos vendo nossos limites dessa encarnação. Estamos muitas vezes transcendendo o ser, o corpo envoltório que nos cobre, porque o ser que habita dentro deste corpo carnal transcende. Ele é muito maior do que imaginamos. Mas estamos precisando desse corpo aqui, nessa terra, nesse planeta, exatamente para podermos evoluir este ser de luz dentro de nós e habitarmos novos mundos com corpos muito mais etéricos, muito maiores, com muito mais luz. A trajetória do Cristo foi assim. Hoje ele habita mundos celestes. Ele sempre disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. Está espiando? Está devendo? Participa da prova. Estamos estudando para isso. Estamos sendo direcionados pela espiritualidade que nos abarca, que nos abraça, que está nos mantendo sempre em direção à seara de luz, porque é o que nós queremos. E os limites? Os limites a gente vai levando. Hoje nascemos bem, amanhã não sabemos como viremos, porque é impossível você se depurar em apenas uma vida. Quantas outras vidas já tivemos, quantas outras vidas ainda teremos, até chegarmos a mundos maiores, a mundos melhores, porque seremos merecedores. Quando praticamos essa nossa transformação, quando passamos por essas provas, Entender os valores imperecíveis nos espíritos é criar valores materiais e espirituais muito maiores do que imaginamos. Algumas reflexões de Emmanuel sobre a encarnação voltamos com a veste carnal que escolhemos, para usarmos nas lições que necessitamos. Então, dependendo das minhas limitações, eu vim porque necessito vir desse jeito. Minhas missões dependem dessas minhas limitações. Mas o que é que eu posso fazer? Com o meu ser de luz, eu posso transcender esses limites. Eu posso merecer ser maior. Muitas vezes vemos algumas pessoas e dizemos: nossa, ele veio com tantas limitações físicas, mas é uma pessoa tão feliz, é uma pessoa tão iluminada, é uma pessoa realmente abençoada. Muitos não entendemos isso. Mas esses dias eu ouvi de uma amiga, também espírita aqui do nosso grupo, que eu achei maravilhoso o que ela disse. Deus não precisa que criemos os filhos dele. Deus não precisa da nossa ajuda para criarmos os filhos dele. Ele cria. Nós temos que nos criarmos. Ele não precisa da nossa ajuda para criar os filhos dele. Ele cria os filhos dele. Nós temos que aprender a nos criarmos, a nos desenvolvermos. Isso não quero dizer que você não pratique a caridade, não é isso, mas você não deve viver o que o outro tem que viver. A missão é dele, o limite é dele. Você pode ajudá-lo dentro das suas possibilidades. Mas nós não temos que mudar a vida de ninguém para que alguém possa ultrapassar os limites
sem ter o que fazer. Ele tem que passar por aquilo, ele veio com aquela prova. Ele tem que passar aquela prova. Podemos ajudar? Podemos. De que maneira? Dentro das nossas limitações. Não é verdade? Porque muitas vezes nós confundimos as coisas. E passamos para as pessoas algumas provas. Por exemplo, qual é a mãe que não queria ter o sofrimento de um filho? Mas o sofrimento é dele. É ele que tem que passar por aquilo. E essa doutrina nos explica exatamente isso. Que nós podemos passarmos aquilo que escolhemos. Depende. O que eu fiz com esse meu envoltório carnal em vidas anteriores? Porque ele te dá um corpo perfeito para você desenvolver dentro das suas possibilidades. Mas aí você fuma, você bebe, você participa de noitadas, participa de coisas perigosíssimas, pega o carro, sai a 300, 400 km por hora, você danifica o corpo que você trouxe para ser perfeito. Daí você vem com algumas limitações nas próximas. Mas isso não é Deus que lhe castiga, isso é você que escolhe. Como eu usei mal a minha roupa, o meu envoltório, aí agora eu volto pela prova, porque eu espiei. Quando aconteceu comigo determinadas coisas, eu sofri uma expiação. E agora vem a prova. Por quê? Porque nós temos dentro de nós um ser de luz, que tem que ser bem cuidado. Isso transcende nosso corpo, porque nós vamos precisar dessa roupa mais algumas vezes, acredito eu. Porque quando estivermos passando por todas as provas, de acordo com as leis divinas que trazemos em nós, nosso ser espiritual vai criando novas formas, porque habitaremos novos mundos. Estamos entrando agora no mundo de regeneração, onde haverá transformações, onde teremos que passar por muitas provas além dessa pandemia. Essa pode ser uma delas. Mas quem me garante que essa é a última? Ele nos cobre com o véu do esquecimento, porque nós temos que passar uma de cada vez. É uma matéria por vez. E acreditamos nisso, que seremos merecedores, desde que ultrapassemos os nossos limites e respondamos ao que necessário nos é: amor, justiça e caridade. Que o Espiritismo seja em nós essa chama viva, essa chama acesa, que mantém esse foco bem delineado para nós. Qual é realmente o alvo que nos traz de volta à matéria? Para que chegamos na travessia do mar da vida ao porto esperado, tendo seguido com Jesus, bem esperto em nosso barco, ao longo de toda essa jornada da vida. Que Deus nos abençoe em sua infinita misericórdia. Que Jesus o Cristo, nosso irmão, mestre maior, professor querido de nossas almas ainda penosas pelo desespero e pela incredulidade que vivemos. Que a espiritualidade de luz que nos abraça, nos conduz, nos orienta, para que possamos desenvolver dentro de nós a centelha divina do amor que habita cada um de nós, por toda a eternidade. Que o nosso retorno seja farto, seja saudável, seja feliz.
sempre com Jesus sendo o nosso modelo, guia e referência. Agradeço à casa por mais esta oportunidade que me foi concedida de trocar esta reflexão com vocês. Agradeço ao irmão Gabriel que me orienta, me intui e me conduz em direção à luz. A todos os seres que aqui habitam nosso centro espírita, encarnados e desencarnados, por essa jornada da vida, por esse deserto ao qual traçamos juntos este caminho em direção ao mundo maior. Por estar aqui neste país, no Brasil, na terra de Ismael, cumprindo um compromisso que fizemos ao Cristo antes de nascer. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos guarde e agradeço enormemente a gentileza de vocês por estarem me ouvindo. Que tenham todos uma feliz vida. Que assim seja. Graças a Deus.